Você já parou para pensar que depois de milhares de anos, a Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais perseguido e mais questionado do mundo? Será que a Bíblia é somente um livro religioso? Ou será que existe algo que comprove que ela é um livro confiável? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê a Bíblia não é somente um livro comum, não é um livro religioso, mas sim a palavra de Deus. Mas é claro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Bellino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra, o canal que mais simplifica a teologia do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a nossa base de fé, aquilo que nós acreditamos que é o manual de vida, que nos ensina, que nos fortalece, que nos transforma. E a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia ela não foi escrita por uma única pessoa. Foram mais de 40 autores e ela foi escrita há cerca de 1.500 anos, em épocas diferentes, pessoas diferentes, em culturas diferentes, pessoas que tinham profissões diferentes, como por exemplo, reis, pastores, profetas e pescadores, até mesmo médicos e sacerdotes. Mas o que eu acho interessante é que mesmo a Bíblia sendo escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, profissões diferentes, todos eles contam a mesma história. Aponta até mesmo para o mesmo Deus e para o mesmo plano de salvação. E isso é extraordinário. Então, Edson, a Bíblia foi escrita por homens? É isso que você está afirmando? Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas não homens comuns, homens guiados pelo Espírito Santo de Deus, homens inspirados pela palavra do próprio Deus. E eu preciso dizer isso aqui, irmão, isso não é coincidência, isso é inspiração divina. Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, de Gênesis até o último livro que é Apocalipse, você vai ver que ela conta uma única história, uma única mensagem. No livro de Gênesis, você lê o início de tudo, você vai ver que ali o pecado ele entra no mundo. Já no Novo Testamento, nos Evangelhos, quem entra no mundo é o Salvador, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse, que é o final, o pecado ele sai do mundo, vai para lá, esquece, vai embora. Outra coisa interessante é que a arqueologia, a história, ela confirma a Bíblia. Toda vez que há uma escavação, um aprofundamento de algum relato, eles vão pesquisar algo profundamente, eles se deparam com a Bíblia e vê que aquilo que eles estão estudando já estava escrito há muitos anos atrás e que aquilo já era real e que não era algo incomum, mas era algo que já existia. Como, por exemplo, cidades como Jericó, Babilônia, Nínive, são cidades que já existiam e eles comprovaram na história, na arqueologia. Até mesmo personagens históricos, né? Que eles relataram que Davi realmente existiu, Nabucodonosor de fato existiu, e até mesmo Pilatos, aquele que lavou as mãos na morte de Jesus. Até os manuscritos, né? Como o Mar Morto, cidades, reis, impérios, tudo que está escrito na Bíblia, de fato, foi confirmado, a história confirmou que existiu. Mas eu preciso dizer isso aqui, a arqueologia não prova a fé, mas ela comprova que o que está escrito na Bíblia realmente foram fatos reais. E eu preciso dizer isso aqui. Outro ponto importante é que a Bíblia, ela é um livro profético. Nenhum livro contém tantas profecias, tantas coisas que foram escritas que iriam acontecer e que de fato aconteceram e vem acontecendo dia após dia. Profecias como o nascimento, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso foi dito antes. E Jesus, como você sabe, a própria história confirma que ele existiu. É claro que a história, muitos dizem que Jesus não foi o Filho de Deus, muitas pessoas debatem sobre isso, mas o próprio livro de história diz antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, foi comprovado que ele existiu, foi comprovado, o túmulo de Jesus existe em Israel, que ele não está lá, que ele está vivo. Então a chance disso acontecer por acaso é praticamente zero. Não tem como existir um chutômetro tão preciso assim, de pessoas, de épocas, de cidades que existiram, e simplesmente falar que a Bíblia é uma mentira. E o último ponto que eu também acho extremamente importante é que a Bíblia ela não é somente um livro de informação, mas sim de transformação. Ela confronta, ela corrige, ela consola e também restaura, isso é fato. Com certeza você conhece alguém que era uma pessoa terrível, péssima, e depois que leu a Bíblia, que conheceu Jesus, ela mudou drasticamente, radicalmente.
e você olha para aquela pessoa e não consegue acreditar na transformação daquela pessoa. E para mim é impossível você ler um livro e mudar tanto assim da água para o vinho. Você pode deixar de beber, você pode parar até mesmo de fazer algo ilícito, errado, mas uma transformação radical, genuína, de como você pensa, em ambientes que você vai, enfim, servir ao Senhor com um verdadeiro sentimento, com alegria, abandonar a prática do pecado. Irmãos, isso somente a Bíblia pode fazer, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se a Bíblia não fosse viva, jamais teria o poder de transformar alguém. E eu fecho esse vídeo aqui, irmãos. Eu digo que a Bíblia ela é confiável, porque ela foi escrita por mais de 40 autores, mas todos contam a história do mesmo Deus. Todos contam uma única mensagem. E qual é a única mensagem da Bíblia? Deus buscando restaurar o ser humano. É confiável também, eu digo aqui, porque a própria história confirma a Bíblia. A Bíblia é confiável porque ela também é um livro profético. Muitas coisas que estão escritas lá se cumpriram e vem se cumprindo a cada dia. Para mim, a Bíblia também é verdadeira e confiável, porque até hoje ela continua salvando e transformando pessoas em novas pessoas, buscando a semelhança com Cristo. A Bíblia não é só um livro que você lê. A Bíblia é um livro que lê você. Se você também acredita que a Bíblia é confiável, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião. Como eu disse, esse canal ele foi criado para ajudar você a entender mais da palavra de Deus. Hoje o vídeo é explicativo sobre a base da sua fé, o porquê você deve acreditar na palavra de Deus. E se alguém perguntar para você amanhã ou depois, você vai dizer: a Bíblia é confiável, porque foi escrita por muitas pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas todos contam a mesma história, para o mesmo plano de salvação e contam a história do mesmo Deus. A Bíblia é confiável, porque a história confirma a Bíblia. A Bíblia é confiável, porque ela é um livro profético. A Bíblia é confiável, porque ela me transformou e transformou a vida de milhares de pessoas. Se você gostou, se inscreva nesse canal aqui, deixe o seu like, ative o sininho, porque toda semana, segunda a sexta-feira, tem conteúdo novo no canal. Que Deus abençoe você, que você tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana. Um grande abraço no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Vamos!